A paisagem do Seixal é profundamente envolvida pela água. A cidade é penetrada pelo rio Tejo através dos seus estreitos braços, que adentram pela terra e que proporcionam uma geomorfologia especial, única e peculiar, que predomina em toda a margem sul do estuário do Tejo. Desde os tempos mais remotos, esse privilégio proporcionou ao Seixal o seu desenvolvimento com ênfase no uso inteligente da água, através de estruturas hidráulicas já então sustentáveis, aliado a uma grande expertise local dos homens que ali bem conheciam seu território. No âmbito do projeto Aqua, a pesquisa com base no conhecimento histórico das práticas e dispositivos de gestão inteligente da água, desde o início da modernidade até o século XIX, aborda a relação do Seixal com sua paisagem de água, a Quinta da Princesa, como representante das famosas quintas de recreio, por possuir importantes exemplares de estruturas hidráulicas antigas, e, por fim, a utilização da força das marés no estuário do Tejo. O Seixal é uma cidade portuguesa localizada na área metropolitana de Lisboa, precisamente na Península de Setúbal, na margem esquerda do estuário do rio Tejo. No panorama da paisagem do Seixal, as wetlands, ou zonas úmidas, um dos ecossistemas mais relevantes do mundo, possuem destaque e são fortemente presentes na história do concelho, viabilizando a inserção de importantes estruturas hidráulicas, como os moinhos de maré, e tendo influenciado indiscutivelmente a vida das populações, como afirma o professor Manuel Lima, grande conhecedor de sua cidade. O facto de ter por aqui passado o Tejo em tempos recuados acabou por também deixar como testemunho estes esteiros. Portanto, no fundo, os esteiros, o esteiro do Judeu, o esteiro de Coina, são aquilo que resta de um antigo percurso do pré-Tejo, que por aqui passava a caminho da Lagoa de Albufeira. Outra coisa que caracteriza o concelho de Seixal é a existência de sapais. Nos recantos dos esteiros, acaba por se formar um determinado tipo de ecossistema, muito característico deste concelho e de outros concelhos ribeirinhos aqui da margem sul do Tejo, que nós designamos por sapais. Nas zonas temperadas, fosse numa zona tropical, dizíamos que era um mangal, mas aqui chamamos-lhe sapal. A vegetação é uma vegetação, a vegetação dos sapais é uma vegetação halófita, ou seja, que está adaptada para viver em terrenos salgados, com muito cloreto de sódio. O sapal é um ecossistema que está sujeito à influência das marés. A maré, ora enche, pré-mar, ora vaza, baixa-mar. Então os sapais estão na zona intertidal, estão nas zonas entre marés. Nas marés vivas, toda a vegetação do sapal pode ficar completamente debaixo d'água. Nós temos aqui no concelho pelo menos 3 grandes esteiros: o esteiro de Coina, que faz a fronteira com o concelho do Barreiro, o esteiro do Judeu, que separa aqui a Rentela da Amora, e temos o esteiro de Corroios. Nestes esteiros, nestes recantos dos esteiros, o homem descobriu uma coisa interessantíssima, que podia aproveitar estes recantos dos esteiros, onde a água da maré, a água salgada chega, para fazer vários tipos de infraestruturas, todas elas muito úteis. Viveiros de peixes, marinhas de sal, moinhos de maré, as caldeiras dos moinhos de maré e os lagos de maré, todos eles existem devido a uma geomorfologia muito característica desta região e ao trabalho do homem. Os moinhos de maré, ou melhor, a caldeira, o reservatório dos moinhos de maré, é sempre no fundo ou num dos recantos dos esteiros. Para construir esses reservatórios, essas caldeiras dos moinhos de maré, o homem teve que construir diques, teve que construir muros e nesses muros instalou comportas para controlar a entrada e a saída de água. Outra das infraestruturas interessantes também relacionadas com este mesmo facto é a existência de lagos de maré. Os lagos de maré, também eles, no fundo, são reservatórios em que
A albufeirazinha, digamos, do Lago de Maré está separada da zona do esteiro também por muros, por diques, tem comporta para poder controlar a entrada e a saída de água e neste caso, no caso dos lagos de Moinho de Maré, o objetivo era sobretudo, podia também ser aproveitado para a pesca desportiva, pelos próprios fidalgos, pela fidalguia, também como, digamos, recreio, como uma peça decorativa dentro dos próprios jardins. Há muito para saber relativamente à história da tecnologia e em que Portugal tem aqui um caso único, uma expertise local extraordinária de tirar proveito da paisagem, dos recursos naturais, de forma absolutamente sustentável. A Quinta da Princesa, junto com outras quintas senhoriais, está inserida no Concelho do Seixal, freguesia de Amora, na margem esquerda do Rio Tejo, sendo considerada uma interpretação perfeita entre história, ciência, tecnologia e natureza, onde o elemento água se faz protagonista. O fato de ser, entre as demais, o exemplo paradigmático de como uma quinta naquela região fazia uso dos seus recursos hídricos na Idade Moderna, levou a que fosse considerada como caso de estudo do Projeto Aqua. A Quinta da Princesa é uma amostra, será talvez um dos casos menos estudados, dos mais interessantes e dos menos estudados daquela região, que era uma região que funcionava a partir do século XVI um pouco como Sintra, ou seja, era a região de veraneio procurada pelas pessoas da corte de Lisboa, que ou bem que tinham casas em Sintra, quintas em Sintra, ou bem que tinham na zona, na margem sul, como nós chamamos hoje. Ora, entre elas está a famosíssima Quinta da Bacalhoa, a Quinta das Torres, portanto, várias daquelas quintas de Azeitão, mas também esta quinta que estará mais na área do Seixal, mas que também é interessantíssima, que foi ocupada tem proprietários desde a Idade Média, portanto, apanha imensos séculos de construções e reconstruções de estruturas hidráulicas e que ficou conhecida como Quinta das Princesas, precisamente porque duas princesas da família real ali viveram durante uns tempos. Segundo a tradição, pelo menos, aceita-se que a quinta tenha pertencido mesmo a um tal judeu David Negro, que foi almoxarife do rei Dom Fernando I. Terá sido esse judeu David Negro, que foi proprietário da Quinta da Princesa, e não só, de toda esta zona ribeirinha da Amora e de Corroios, que está na origem do nome Esteiro do Judeu. Quando o rei Dom João I surge no início da segunda dinastia, e o Dona Nova Espreita se destaca em todas aquelas batalhas em que se consegue vencer os castelhanos, o rei Dom João I doou a Dona Nova Espreita estas terras que tinham pertencido ao tal judeu David Negro, nomeadamente a Quinta da Princesa. A Quinta da Princesa foi passando, digamos que sempre teve como proprietário grandes fidalgos, mas aquilo que realmente está na origem do nome da Quinta da Princesa é o facto de a Quinta da Princesa ter pertencido a duas princesas muito importantes e muito interessantes aqui na história local. A primeira princesa que está relacionada com a Quinta é a princesa Dona Maria Benedita, filha do rei Dom José I, e a segunda princesa, que também foi proprietária da mesma quinta, foi Dona Isabel Maria de Bragança, filha do rei Dom João VI. A Quinta da Princesa é um caso paradigmático que nos mostra as várias estruturas hidráulicas que foram construídas precisamente para esta inteligente gestão da água. Desde a construção de aquedutos, que já a Quinta do Marquês de Pombal também tinha, portanto, há várias quintas em Portugal, quintas privadas, particulares, portanto, não são só os grandes conventos ou as cidades que têm aquedutos em Portugal, precisamente por não haver tantos recursos hídricos assim. Não é muito fora do vulgar que
tenha que se construir aquedutos para ir buscar água mais longe para a dita propriedade. E assim acontece na Quinta da Princesa. Depois há toda uma série de tanques, precisamente para servirem de reservatório da água, que depois dali é aproveitada para a rega. Enfim, todas estas estruturas, desde poços, azanhas, moinhos, tudo isso é encontrado nestas quintas de recreio e que faziam parte do tal sistema e da tal unidade de paisagem multifuncional e assim estas várias estruturas hidráulicas permitiam não só gerir a água para a função utilitária, mas também criavam espaços de recreio. É por isso é que estas nossas quintas são precisamente chamadas de recreio. Elas no dicionário do século XVIII do padre Rafael Blutot, elas são denominadas apenas de quintas produtivas. Esta ideia de lhes chamar quinta de recreio é precisamente algo do século XX, de Ilídio Araújo, engenheiro agrónomo e arquiteto paisagista, que precisamente percebeu que há uma tipologia de quintas em Portugal às quais às funções utilitárias foram acrescentadas estas funções de recreio. Praticamente todas as antigas quintas tinham o seu regadio. Não havia quintas sem poços. Portanto, os poços eram fundamentais. Havia poços que tinham normalmente noras, para tirar a água com a ajuda de noras. Os pomares eram fundamentais que fossem regados e aqui no nosso concelho os principais pomares eram os pomares de citrinos, que exigem muita água. Então, normalmente, cada quinta, para além dos seus poços, tinha depois aquedutos para levar a água dos poços para tanques. A água era levada dos poços, através de aquedutos, para os tanques. Estou-me a lembrar que aqui à volta, ora, quintas com aquedutos, tínhamos a quinta do Alfeite, que tem um aqueduto do tempo do rei Dom Manuel I. A Quinta da Princesa também tem um aqueduto muito interessante. A Quinta da Bomba tem aqueduto. Essa água canalizada dos poços através dos aquedutos para os tanques, depois dos tanques que se localizavam numa zona mais altinha, era então, por gravidade, deslocada para os diferentes talhões a regar. Portanto, através de um sistema de caleiras e de fecho e de abertura de pequenas comportas, digamos assim, a água era canalizada exatamente para esses talhões a regar. A mata da Quinta da Princesa é qualquer coisa de muito, muito interessante. E isto porque não lhe falta água no subsolo, é uma quinta ribeirinha, é uma quinta onde existe grande quantidade de água no subsolo. As espécies, muitas espécies que eram para ser arbustivas, adquiriram porte arbóreo. Toda a orla fluvial do Seixal foi aproveitada na indústria de moagem movida à energia de maré. A condição geográfica era perfeita para a instalação destas estruturas, ou seja, a baixa altitude, alagados pelos esteiros do Tejo e uma variedade de recantos que viabilizaram de forma mais ágil a construção de pequenas represas. E, claro, a expertise dos artesãos locais que dominavam este território, promovendo-os como verdadeiros redutos de inovação. Até a atualidade, se tem um registro da existência de no mínimo 13 moinhos de maré no concelho do Seixal, todos já existentes até a primeira metade do século XVIII. 2 destes, o Moinho da Raposa e o Moinho da Quinta Nova da Palmeira, não mais existem, tendo sido totalmente destruídos no final do século XX. Encontramos efetivamente no Seixal uma série de moinhos, quase todos eles, o de Corroios será mais antigo, 1403, os outros também se vão ser construídos entre finais do século XV e as primeiras décadas do século XVI. Seria um investimento obviamente rentável, numa época em que a procura de farinha estava no auge. Por um lado, pelo crescimento demográfico que a própria cidade de Lisboa e que os portos algarvios ou mesmo Setúbal conheciam neste período,
E sabe-se que, por exemplo, a construção de moinhos constitui sempre um indicador de crescimento demográfico. Por outro lado, a própria cidade de Lisboa e todos estes portos viviam uma época de desenvolvimento económico, de dinamismo portuário, portanto o abastecimento de farinha era essencial para garantir esse próprio dinamismo portuário e abastecer as embarcações que, por razões comerciais, partiam para as viagens internacionais. Mas também, por outro lado, é a época em que Portugal inicia o processo expansionista. E isto vai ser fundamental no processo de construção de todo este complexo de moinhos de maré em torno dos principais portos portugueses. Porque era essencial abastecer as armadas, preparar as armadas que partiam para as descobertas marítimas e também era essencial fornecer cereal e farinha em particular às guarnições militares que estavam nas praças do norte da África. E no caso do estuário do Tejo, sabe-se que estavam em funcionamento 2 fornos de produção de biscoito, um anterior a 1462, outro terá sido construído entre 1448 e 1488. Isto reflete um processo muito interessante, que é um processo de reconversão energética que tem lugar no estuário do Tejo e em Portugal, em vários, não só no estuário do Tejo, mas também no Algarve, em que a própria coroa faz um investimento sério nesta energia das marés, que é essencial para os próprios propósitos expansionistas da coroa e para toda a logística associada à expansão portuguesa. E neste processo o estuário do Tejo tem um papel efetivamente central, aliás é uma das zonas a nível mundial mais importante em termos de concentração de moinhos de maré. São conhecidos neste momento pelo menos 45 moinhos de maré que funcionaram no estuário do Tejo, o que é uma concentração muito significativa. O Seixal, naturalmente, vai ter um lugar interessante, porque muitos dos moinhos do Seixal também produziram farinha para o funcionamento dos fornos de biscoito de Valdezebro. Estes moinhos de maré apresentavam uma vantagem sobre qualquer outra tipologia de moinhos muito importante. É que, ao contrário de outros moinhos, estes funcionavam o ano inteiro, porque as marés são regulares e, faça chuva, faça sol, independentemente das condições climatéricas, os moinhos de maré todos os dias têm 2 períodos em que lhes que chega a maré e que podem ser abastecidos pela água do mar. Quando se deu o terremoto de 1755, alguns destes moinhos ficaram completamente arrasados, nomeadamente ali no Seixal. Muitos destes moinhos tinham entrado no património de instituições monásticas e, como se processou a extinção destas instituições, os bens foram vendidos em asta pública, incluindo os moinhos, e há todo um processo de transformação, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social. Os moinhos de maré do Seixal são resultantes de uma tecnologia já existente. Contudo, promovem uma inovação à medida que se adaptam às características peculiares desta paisagem, em conjunto com a expertise local. Estamos ali na presença de um caso absolutamente único, um caso único de conhecimento local, que é uma coisa que agora que tudo se fala de globalização, pois nós temos algo a dizer que nem tudo é global. Há coisas de conhecimento muito local, uma expertise que se desenvolveu ali e
que só podia ser local e só se podia desenvolver num profundo conhecimento da paisagem e de como funcionavam as marés e as águas. E depois nós vemos que todos os moinhos são muito parecidos entre si. Portanto, não há dúvida, quer dizer, todas as casas, com todos os engenhos que estão no seu interior, não há dúvida que tinham que haver ali experts que sabiam construir isto, que sabiam, que tinham o conhecimento do movimento das águas e de como saber tirar proveito dele, de como conseguir produzir energia com este movimento das águas. E, portanto, por isso mesmo, vê-se que há construções umas atrás das outras e já temos muitas provas documentais de que a grande maioria dos moinhos seria anterior ao século, a meados do século XVIII. E, portanto, isso leva-nos mesmo a crer que entre os séculos XVII e XVIII haveria ali um grupo de experts, peritos, que seriam hoje em dia chamados de engenheiros hidráulicos, não é? De peritos na construção destas máquinas, destes engenhos, para aproveitar a energia das marés. Além da singularidade paisagística presenteada pelos rios e mares, as frentes ribeirinhas, como a do Seixal, poderão ser pontos-chave na transformação positiva de cenários urbanos que dialogam com o ambiente natural e que devem incorporar os elementos de interesse patrimonial de forte memória e identidade, como os moinhos de maré e quintas de recreio. E, portanto, se houver uma intervenção que tenha em consideração o conjunto, em que a intervenção sobre o património edificado também é acompanhada de uma intervenção adequada num património muito sensível que é o natural, e o Sapal de Corroios é reserva ecológica nacional e, portanto, tem uma grande riqueza e uma grande biodiversidade que tem que ser preservada, mas eu penso que uma intervenção neste espaço contribuía para preservar ambas as componentes e permitir às pessoas perspectivar estes espaços na sua globalidade, no seu conjunto, na sua relevância ambiental e depois associado a isso a própria preservação do saber fazer do moleiro. Acho que é importante porque hoje em dia toda a gente fala do aquecimento global. É muito importante perceber também que o Sapal, para além de ser um ótimo pulmão com produção de oxigênio para todas estas povoações ribeirinhas, o Sapal é um consumidor de carbono, porque para produzir a biomassa vegetal precisa de consumir o carbono que existe na atmosfera. Portanto, é um ecossistema a proteger, é um ecossistema que realmente tem extremamente, é extremamente importante preservar, conservar, porque ele tem uma importância muito grande em termos ecológicos. O momento atual é oportuno para que as formas de produção sejam revistas, visando o menor impacto ambiental e social. Revisitar o passado, estudos e alternativas eficientes, pensados para o território de grande potencial gerador de energia através das forças de maré, faz parte da busca por um uso mais inteligente da água.